Questão 44, última questão de física da parte de conhecimentos gerais da prova de medicina de Catanduva 2022. Uma das moléculas mais importantes do sangue é a hemoglobina, presente nas hemácias. Essa molécula liga-se a íons de ferro e é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para as células. Considere um campo magnético ou um campo de indução magnética constante de intensidade 5 militeslas próximo ao pulso de uma pessoa por onde o sangue e, consequentemente, os íons de ferro movem-se com velocidade constante de meio metro por segundo, perpendicularmente à direção desse campo de indução magnética. Sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a força magnética sobre um íon de ferro, 2+, será igual a... Bom, pessoal, questãozinha de magnetismo, assunto força magnética. Vamos coletar aqui os dados que esse exercício, que esse enunciado trouxe para a gente. Ele está dizendo o valor do campo magnético, 5 militeslas, a velocidade que os íons percorrem o pulso da pessoa, o valor da carga elementar, e ele quer saber o valor da força magnética nesse íon de ferro 2+. Então, qual seria as letras, né, que representam cada uma dessas grandezas? Nós temos o campo magnético representado pela letra B, seria 2 militeslas, 2 não, né? 5 militesla. A velocidade, meio metro por segundo. Velocidade V, meio metro por segundo. E ele está querendo saber a força magnética que atua nesses íons. Pergunta dele é essa força magnética. E nós estamos vendo aqui que esse íon de ferro, ele perdeu 2 elétrons. Na verdade, o átomo de ferro, ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com uma carga positiva que equivale a 2 vezes a carga elementar. Ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou carregado positivamente. Esse átomo se tornou um íon positivo, com o valor 2 vezes a carga elementar. Então temos aqui a carga elétrica que está percorrendo o pulso da pessoa com essa velocidade e sendo submetida aqui a esse campo magnético. Então, quem se recorda da expressão da força magnética não tem maiores problemas para resolver essa questão. O mais importante é entender que essa carga elétrica, a carga desse íon, é o dobro da carga elementar, pelo fato do átomo de ferro ter perdido 2 elétrons. Então, qual seria a expressão da força magnética? É esse produto entre todos os dados que o exercício forneceu. A carga elétrica, que a gente já identificou, a velocidade, ele já forneceu o valor, o campo magnético, e aqui esse seno de θ seria o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. E o exercício está dizendo aqui no enunciado também, nessa parte, que o íon de ferro ele se propaga numa direção perpendicular ao campo de indução magnética, a esse B. A gente pode concluir que o ângulo θ, que é o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético B, seria 90 graus. Ele está dizendo que as direções são perpendiculares. Então, temos todas as informações necessárias para encontrar o valor da força magnética que o exercício está pedindo. Aqui só uma recordação, o exercício ele não está pedindo para a gente a orientação da força magnética,
mas a gente poderia descobrir para onde que a força magnética aponta, né? Qual que é a direção e sentido dela, utilizando a regra da mão esquerda. Força magnética sempre no sentido do polegar da mão esquerda, o campo magnético no sentido do dedo indicador e a velocidade no sentido aqui na orientação do dedo médio. A gente teria que manter a nossa mão esquerda nessa posição e tentar adaptar ela de acordo com as orientações que o exercício fornece, né? Se ele tivesse dado para a gente nesse problema a orientação do campo magnético, para onde ele estava apontando, e também a orientação da velocidade, a gente iria ajustar a nossa mão esquerda de acordo com o que eu fiz aqui nesse desenho e a gente iria colocar o indicador na orientação do campo magnético, o dedo médio na orientação da velocidade que ele teria fornecido e nós iríamos encontrar para onde a força magnética estaria apontando. Mas para esse problema a gente precisava exclusivamente lembrar da expressão da força magnética e entender que a carga elétrica do íon ferro 2+, aqui seria o dobro da carga elementar. Então eu vou reescrever a formulinha aqui em cima e vou substituir os dados. A força magnética, então, é o produto do módulo da carga, vezes o valor da velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, que no caso aqui é 90 graus. Seno de 90 graus dá 1, então temos que fazer somente esse produto QVB. A carga elétrica é 2 vezes a carga elementar, então vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A velocidade vale meio metro por segundo. E o campo magnético está em militeslas. Então eu preciso converter para Tesla. Então sempre que eu tiver a unidade, o prefixo mili, eu tenho que acrescentar um 10 elevado a menos 3. Seria dividido por 1000, né? Seria 5 dividido por 1000 teslas. 5 vezes 10 a menos 3 teslas equivale a 5 militesla. Então, fazendo esse produto, 2 vezes meio vai ficar 1. 1,6 vezes 5, 1,6 vezes 10 daria 16. Como é vezes 5, eu divido por 2. 16 por 2 dá 8, o produto desses números. Agora, fazendo as potências de 10, 10 elevado a menos 19 com 10 elevado a menos 3, mesma base, eu somo os expoentes, menos 19 com menos 3, vai dar 10 elevado a menos 22. Trabalhamos tudo no sistema internacional, todas as unidades, coulombs, metros por segundo, teslas. Então, a força magnética, ou qualquer força, né? Na física, qualquer força no sistema internacional é dada em newtons. Então, ficamos aqui com a alternativa C. Com essa questão, a gente finaliza, então, a prova da parte de conhecimentos gerais da prova de Medicina de Catanduva de 2022.